Os meus olhos estão voltados para o Senhor, porque Ele tira e Ele livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, Senhor, e tendo compaixão, porque estou só e desamparado. Irmãos e irmãs, estamos vivendo o Domingo da Samaritana, Cristo, água para nossa sede. Nesta caminhada quaresmal rumo à Páscoa do Senhor, vamos caminhando passo a passo. E o tema da água que salva volta com frequência na liturgia quaresmal. A partir deste domingo, a Igreja oferece à comunidade que revive o seu batismo uma síntese da história da salvação, servindo-se do rito, do verdadeiro rito muito da água, um simbolismo muito caro para a Igreja. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados de todas as faltas. Darei a cada um novo espírito. Nele repousa a esperança que nunca nos decepciona. Portanto, vamos nessa liturgia beber do poço que é o próprio Cristo, a fim de termos forças para atravessar o deserto da existência. A palavra de Deus que hoje nos é proposta afirma essencialmente que o nosso Deus está sempre presente ao longo da nossa caminhada pela história e que só Ele nos oferece um horizonte de vida eterna, de realização plena, de felicidade perfeita. A primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, mostra como o Senhor acompanhou a caminhada dos hebreus pelo deserto do Sinai e como, nos momentos de crise, respondeu às necessidades do seu povo. O quadro revela a pedagogia de Deus e dá-nos a chave para entender a lógica de Deus manifestada em cada passo da história da salvação. O Salmo 94, Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. A fé provada no deserto, onde parece que o Senhor está ausente, se faz presente e é o nosso presente. O texto que nos é proposto como primeira leitura pertence, de fato, às tradições sobre a libertação. Trata-se de um bloco de tradições que narram a libertação dos hebreus do Egito e a caminhada pelo deserto até o Sinai. Este episódio é um episódio paradigmático que reproduz as vicissitudes, as dificuldades da caminhada histórica do povo de Israel, do povo de Deus. E muitas vezes somos egoístas, somos orgulhosos, comodistas, meninos mimados, que passam a vida a lamentar-se e a acusar Deus e os outros pelos dodóis que a vida nos faz. No entanto, as dificuldades da caminhada não são um castigo ou uma derrota, são muitas e tantas vezes parte dessa pedagogia divina para nos forçar a ir mais além, para nos renovar, para nos amadurecer, para nos tornar menos orgulhosos e autossuficientes. Devíamos talvez aprender a agradecer a Deus alguns momentos de sofrimento, de fracasso que marcam a nossa vida, pois através deles, Deus nos faz crescer, de fato. O Salmo responsorial, como já dissemos, é justamente isso, que nós não fechemos o nosso coração. E que não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Perdão, cura, ternura e justiça, revelação do mistério de Deus através dos planos de salvação e das suas obras. E a segunda leitura? A segunda leitura de Romanos, capítulo 5, repete, noutros termos, o ensinamento da primeira. Deus acompanha o seu povo em marcha pela história. E, apesar do pecado, apesar da infidelidade, insiste em oferecer ao seu povo, de forma gratuita, incondicional,
a salvação. É Deus que se inclina para nós, que vem até nós. E no texto que a segunda leitura deste domingo nos propõe, Paulo refere-se à ação de Deus por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, no sentido de justificar todo homem e toda mulher. Paulo parte da ideia de que todos os fiéis, judeus, gregos, romanos, foram justificados pela fé. A vinda de Jesus Cristo ao encontro dos homens e mulheres é a expressão plena do amor de Deus e o sinal de que Deus não nos abandonou nem esqueceu, mas quis até partilhar conosco a precariedade e a fragilidade da nossa existência, a fim de nos mostrar como nos tornamos filhos e filhas de Deus e herdeiros da vida em plenitude. A presença do Espírito acentua no nosso tempo da igreja, essa realidade de um Deus que continua presente, que continua atuante, que continua derramando o seu amor ao longo do caminho que dia a dia vamos percorrendo e impelindo-nos à renovação, à transformação, até chegarmos à vida plena do homem novo. É esse caminho que a palavra de Deus nos convida a percorrer neste tempo de Quaresma. O Evangelho, João, capítulo 4, versículos 5 a 42, também não se afasta desta temática. Pelo contrário, garante-nos que, através de Jesus, Deus oferece aos homens e mulheres a felicidade. A felicidade não é a felicidade ilusória, parcial, falível, mas a vida eterna. Quem acolhe o dom de Deus e aceita Jesus como Salvador do mundo, torna-se um homem novo, torna-se uma mulher nova, que vive do Espírito, que caminha ao encontro de vida plena e definitiva. O nosso texto define, portanto, a missão de Jesus: comunicar a cada um de nós, seres humanos, o Espírito que dá vida. O Espírito que Jesus tem para oferecer desenvolve e fecunda o coração do homem e da mulher, dando-lhe a capacidade de amar sem medida, Eleva, assim, esses homens e mulheres que buscam a vida plena e definitiva à categoria de novos homens, de novas mulheres, de filhos de Deus, de filhas de Deus, que fazem as obras de Deus. Do dom de Jesus nasce a nova comunidade. Demos graças por todas as maravilhas do amor de Deus em nosso favor, apesar de sermos pecadores, pelo batismo que nos torna justos e santos diante dele, pela ceia eucarística que nos põe em comunhão com o Cristo. Inocente, um Cristo morto, mas um Cristo ressurrecto, que por nós pecadores morreu e veio ao nosso encontro. A samaritana, depois de encontrar o Salvador do mundo, que traz a água que mata a sede de felicidade, não se fechou em casa a gozar a sua descoberta, mas partiu para a cidade a propor aos seus concidadãos a verdade que tinha encontrado. Eu sou, como ela, uma testemunha viva, coerente, entusiasmada dessa vida nova que encontrei com Jesus ou ainda não encontrei com Jesus. Essa água viva de que Jesus fala faz-nos pensar no batismo para cada um de nós. Ele foi o começo de uma caminhada com Jesus. E nessa altura, acolhemos em nós o Espírito que transforma, que renova, que faz de nós filhos e filhas de Deus e que nos leva ao encontro da vida plena e definitiva? A minha vida de cristão tem sido verdadeiramente coerente com essa vida nova que então recebi? O compromisso que então assumi é algo esquecido e sem significado ou é uma realidade que marca a minha vida, os meus gestos, os meus valores ou as minhas opiniões? Atentemos no pormenor do cântaro abandonado pela samaritana depois de se encontrar com Jesus. O cântaro significa
e representa tudo aquilo que nos dá acesso a essas propostas. Propostas limitadas, falíveis, incompletas de felicidade. O abandono do cântaro significa o romper com todos os esquemas de procura de felicidade egoísta para abraçar a verdadeira e única proposta de vida plena. Será que eu estou disposto a abandonar o caminho da felicidade egoísta, parcial, incompleta e abrir o meu coração ao Espírito que Jesus me oferece e que me exige uma vida nova? Em suma, a vida é dom. Se conhecesses o dom de Deus, de Jesus, a mulher de Samaria, Deus é alguém que oferece um presente. É o seu modo de fazer aliança conosco. Ele faz-nos viver porque Ele é nosso Criador. Ele faz-nos reviver porque Ele é o nosso Salvador. Ele nos faz viver com Ele e com os nossos irmãos e irmãs porque é o Espírito que faz a nossa comunhão. Saibamos apreciar esses presentes, saibamos provar o seu sabor, a vida, recebemos-la que presente. É preciso que a demos em troca e nesta semana procuremos aprofundar essa relação que somos convidados a viver com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Não sejamos daqueles mimados que já não sabem apreciar o que lhes dá. Não sejamos daqueles avarentos que já não sabem o que oferecer, mas tenhamos o dom do encontro e da partida. A todos vocês, um bom e abençoado domingo.